Bem-vindos ao Educação que Transforma. Aqui, acreditamos que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas valiosas e discussões que vão transformar sua visão sobre educação. Educação que Transforma, com Janaína Lima. Olá, queridos! Muito boa tarde. Sempre uma alegria estarmos mais uma vez juntos no programa Educação que Transforma. E hoje a gente vai falar de um tema que tem potencial de transformar mesmo, que muitas vezes é encarado como um drama, mas que o desafio pode virar uma oportunidade de transformação não só da nossa sociedade, mas daquele núcleo mais importante de todos nós, que é dentro das nossas casas, das nossas famílias. E para falar desse tema, que eu já conto para vocês, eu chamei o Ronaldo Campos. Quem é o Ronaldo Campos? Ronaldo, ele é empresário e fundador da instituição Filhos da Luz. Dá um Google aí, procura saber. Uma instituição séria e que tem o compromisso de apoiar as famílias e aqueles que estão buscando uma alternativa para se libertar dos vícios das drogas. Então, aquela instituição que tem o compromisso com a dependência química. Então, eu quero que vocês deem aqui um oi, conheçam o Ronaldo. Para isso, Ronaldo, dá as boas-vindas aqui a todos os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando e muitos deles, com certeza, vivem esse drama social dentro de casa. Olá, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, podendo compartilhar experiências de uma vida inteira, dando aquelas dicas, dando soluções, levando esperança para todas as famílias que nessa cidade sofrem com o problema de ter um filho na droga ou um marido na bebida. É um prazer imenso poder estar aqui, sabendo que você está me ouvindo aí. Excelente. Quem é o Ronaldo? Conta aqui pra gente. Se apresenta para todos os ouvintes aqui da Rádio Guardiã. O Ronaldo é um cara que deu certo na vida. Sabe aquela pessoa que nasceu de uma família de poucos recursos, que só estudou em escola pública, mas que percebeu que quando a gente não nasce rico, o único jeito da gente progredir é através do estudo e do trabalho. Desde muito cedo eu aprendi que se você quer crescer na vida, leia, estude e o universo vai favorecer. Eu me graduei em odontologia pela Universidade de São Paulo. Eu tive uma carreira profissional e empresarial meteórica e consegui realizar e atingir o sucesso, que é aquele sucesso que todo mundo quer ter, né? Casa bonita, carro do ano, família feita. E eu achava que esse mar de facilidades e de felicidade iria durar a vida inteira. Mas não foi bem assim que aconteceu. A gente já vai ver essa história daqui um pouco. Então conta pra gente, hoje, o que o Ronaldo faz e por que faz? O Ronaldo é uma pessoa que tem um valor muito forte chamado compaixão. Eu tenho compaixão das pessoas que sofrem. E eu era um empresário de muito sucesso e no auge do meu sucesso, a minha vida desabou quando eu descobri que dos meus 4 filhos criados no que tem do bom e do melhor, 2 haviam usado droga, um havia desenvolvido uma doença chamada dependência química por cocaína e estava entrando para o mundo da criminalidade. Eu chorei durante 3 horas sem parar, fazendo aquela pergunta: onde foi que eu errei? E depois de chorar 3 horas, eu tomei uma decisão. Eu poderia continuar chorando no dia seguinte e no mês seguinte, ou eu ia tomar uma atitude. E aí então eu decidi que eu quero entender por que nossos filhos usam droga e, em consequência, como é que faz para tirar filho da droga. E como faz para tirar o filho da droga? Quantas e quantas mães, Ronaldo, estão aqui nos escutando, estão nos assistindo, acompanhando pelo YouTube e que estão vivendo esse drama social. E não é só mães, esposas, que muitas vezes são vítimas de violência por conta do alcoolismo do marido.
Então, você também trouxe essa proximidade, né, do mundo das drogas com a criminalidade. São tantos desafios que uma mãe tem dentro do coração, uma esposa, uma família, um filho que vive esse drama, que assiste o irmão ou o pai, ou até mesmo a mãe, que a gente sabe que, enfim, não tem sexo, não tem cor, não tem classe social, não escolhe. Então, qualquer um pode ser vítima, basta se permitir ser presa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais com a gente. Veja bem, no nosso país, em média, de cada 10 famílias, uma tem problema com álcool ou droga em algum parente próximo. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem um filho usando droga, todo mundo aqui conhece alguém que tem um marido que bebe, todo mundo aqui já ouviu falar de alguma história trágica de filhos que na droga acabaram sendo presos, acabaram sendo mortos, maridos que ficam na rua. A dependência química de álcool e droga está tão enraizada na nossa sociedade que milhares de pessoas sofrem com isso. Porque o mundo da droga, ele leva muito próximo da violência e a mulher é a grande vítima disso. Então você aí, que conhece uma vizinha que tem um filho na droga, ou uma vizinha que tem um marido na bebida, que tal você prestar atenção no que a gente vai falar daqui um pouco? Porque nós não estamos só aqui para falar do problema, nós estamos aqui para trazer soluções. E nós vamos apresentar uma opção viável para ajudar essas pessoas que sofrem. Excelente. Traz esperança, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. Mas antes da gente falar da solução, tem aqueles indícios. Como é que a mãe pode desconfiar que o filho está entrando no mundo das drogas? O primeiro sinal que os nossos filhos podem estar entrando no mundo da droga é mudança de comportamento. Está indo mal na escola, acorda tarde, chega sempre atrasado no serviço, passa a noite acordado, sai de casa meia dúzia de vezes por dia, sai de casa 8 horas da noite e volta às 11, sai de casa às 8 da noite e volta 2, 3 horas da manhã, passa a noite inteira num baile, chega em casa e fica acordado a manhã inteira. Quer dizer, alguma coisa está errado, porque as pessoas elas têm um ciclo de eu trabalho, eu tenho que dormir, eu tenho que estar acordado na hora certa. O dependente químico ele não cumpre horário, mente demais, nossa, como mente! E além de mentir, eles nos manipulam, eles nos tapeiam. Algumas vezes são as pequenas mentiras que ele já conta, é a questão de ele nunca tem dinheiro suficiente, sempre está pedindo alguma coisa emprestado. Então esses são os indícios que alguma coisa não está bem, não está dando certo, né? A perda no desempenho escolar é outra coisa muito importante. Então é um conjunto de sinais e sintomas que demonstra que a nossa família está numa condição de risco. Agora eu tenho duas situações. Ou eu presto atenção nisso, ou eu faço de conta que eu não estou vendo. O que eu tenho observado é que as famílias, em geral, elas não querem olhar isso, porque olhar dá trabalho, dá medo, assusta. E a gente fica esperando um milagre que um dia vai acontecer e ele vai ser o filho ideal. E nem sempre acontece assim. Muitas vezes o final é trágico. E a gente falando disso, por que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos entram no mundo da droga? Eu acho que a pergunta é assim, por que as pessoas usam droga, né? Por que as pessoas bebem demais? Sabe por que as pessoas usam droga? Porque estão infelizes, vivendo num mundo onde eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser. Eu falo para as pessoas que todo indivíduo que usa droga ou bebe demais,
sempre ele traz uma grande dor escondida dentro do seu coração. Talvez a pergunta mais importante é: qual é a grande dor que você carrega no seu coração? Como é que você lida com os seus sentimentos? O dependente químico, usuário de droga, é alguém que está num momento de grande sofrimento interior. Ele tem dificuldade de lidar com sentimentos, né? Ele não sabe lidar com a raiva, com a mágoa, também não sabe lidar com a alegria. Então, quando ele está em grande sofrimento, ele prefere se anestesiar. Eu gosto muito de dizer que a droga é um potente anestésico que traz também alívio e prazer. Eu falo que ele é um anestésico que dá prazer, né? Ele alivia desde a dor de dente até unha encravada, mas ele também alivia a mágoa, a tristeza, a raiva. Mas se ele anestesia a tristeza e a raiva, ele também anestesia o amor, a compaixão e tudo aquilo que ele tem de bom. Portanto, uma pessoa que usa droga é uma pessoa que não tem sentimentos. Ele não tem mais receio de roubar a mãe, tapear a avó e enganar o pai, porque ele é uma pessoa onde todos os sentimentos estão anestesiados. E se você pudesse aqui passar um passo a passo para as pessoas que estão nos acompanhando e que têm esse desafio em casa, como é que eu tiro um familiar da droga? Olha, tirar uma pessoa da droga não é uma tarefa tão difícil assim, se você entender o passo a passo. Então, a primeira coisa é assim: nossos filhos usam droga porque estão infelizes. Eu preciso, dentro da minha casa, aprender a não gritar, a não chorar, mas eu preciso tomar uma atitude. Então, a nossa receita para tirar filho da droga é muito simples. Eu venho do mundo empresarial. Então eu falo assim: tirar filho da droga é muito simples. Transforme a sua casa numa empresa. E aí você vai perguntar: mas o que tem a ver empresa com tirar filho da droga? Eu falo: o que é que tem na maioria das empresas que não tem na tua casa? Regras. Regras claras. Numa empresa tem hora de entrar, hora de sair. Numa empresa, se você faltar um dia, você perde o domingo remunerado. Numa empresa tem regras e tem perdas. Portanto, tirar o filho da droga começa ensinando a mãe, geralmente a mãe, porque ela que fica mais em casa, a colocar regras claras e por escrito e perdas inteligentes por amor. Porque o mundo da droga, ele pode ser explicado por duas palavras, só duas. Presta bem atenção nessas duas palavras, porque elas podem salvar a vida de alguém. As duas palavras mágicas que te explicam tudo sobre droga são duas só: facilidades e perdas. Por que nossos filhos usam droga? Porque dentro da nossa casa tem muita facilidade. Alguém faz a comida para ele, alguém lava a roupa dele, alguém dá dinheiro para ele, alguém paga a conta dele. Alguém acha que ele é um coitadinho, alguém está dando facilidades. E o que é que tira filho da droga? Perdas. Ensine uma mãe a dar perdas. Toda vez que o filho tiver um comportamento inadequado, que ela consegue tirar o filho da droga. Então, o que mantém filho na droga são as facilidades que eu dou. O que tira filho da droga são as perdas. Sabe, Janaína, na maioria das vezes, a droga entra numa casa onde tem dois extremos: ou falta de amor ou excesso de amor. Na minha experiência, que já atendi mais de 2.100 pessoas, 90% dos usuários de droga veio de um lar onde mamãe amava muito, mamãe me dava tudo, mamãe queria me salvar. Ou seja, é o excesso de amor, excesso de cuidados. Meu filho não pode sofrer, eu vou fazer tudo por ele, se precisar eu morro no lugar dele. Então, na maioria das vezes, mães que têm esse comportamento de querer salvar o outro, a gente chama isso de codependência.
Ao lado de um dependente químico, sempre tem alguém codependente. Portanto, o tratamento para tirar filho da droga, o caminho não é internar o filho, é cuidar da mãe, é cuidar da avó, é cuidar da tia. Quem é que dentro daquela casa dá facilidades para ele? Essa é a pessoa que você tem que atingir primeiro. Mostrar que se você der facilidades, tudo que você der de facilidades, vai para a droga. Você dá dinheiro achando que ele pediu dinheiro para ir distribuir currículo. Ele mentiu, ele tapiou, ele foi usar droga. Quantas vezes ele já perdeu o celular? O que a mãe faz? Compra outro. Quantas vezes ele já disse que foi furtado e a gente vai acreditando, porque eles mentem demais. E quando você ama um filho, você acredita nas mentiras dele. Ele fala alguma coisa, você acredita. Portanto, tirar filho na droga é ensinar as mães a dizerem a frase: eu me recuso a te dar facilidades se você não cumprir as regras da minha casa. Eu que vivi isso dentro da minha casa e tenho uma mãe maravilhosa, realmente eu nunca tinha parado para pensar que o excesso de amor da minha mãe, nossa, realmente até eu fiquei sem palavras aqui, que eu acho que é uma reflexão muito profunda que você está trazendo. E eu como mãe também, que tenho essa mentalidade, né? Eu quero, se eu pudesse, eu buscaria todas as estrelas, todos os dias, todas as noites, para entregar para o meu filho. Se eu pudesse, eu construiria os caminhos para eles serem fáceis, dourados, felizes. Né? Eu queria que ele vivesse um céu de brigadeiro, mas não é assim. Não é assim. Na verdade, nós temos 3 tipos de filhos. Eu falo que você pode ter o filho ideal. Eu fui o filho ideal. É aquele que você não precisa falar nada, esse cara vai dar certo na vida. Toda família tem um filho ideal. Depois do filho ideal tem o filho normal. O filho normal é aquele que você tem que de vez em quando chama. Eu sou do tempo que ainda puxava a orelha e dava uns tapas no traseiro, que ele se aprumava na vida. Mas existe o filho doente. O filho doente, emocionalmente doente, se você der facilidades, ele se afunda cada vez mais. Se tiver dinheiro, vai se afundar mais rápido ainda. Portanto, o segredo para tirar um filho da droga é dosar a sua quantidade de amor. Eu chamo de amor na justa medida. E colocar regras e perdas. Porque uma mãe que tem esse amor incondicional, ela não consegue pôr limites dentro de casa. Ela não consegue dizer a palavra não para o filho. E quando a mãe não coloca limites e não tem não, ele vai experimentar tudo até o dia que a mãe surta, né? E aí o amor dela é tão grande. E o dependente químico, via de regra, é uma pessoa muito inteligente. Sabe como que filho se utiliza do amor de mãe para desenvolver o vício? Ele faz a mãe se sentir culpada. Olha, eu sou assim porque você se separou do papai. Eu sou assim porque você trabalha a semana inteira fora de casa e não me dá atenção. Ele trabalha a culpa. E mãe que tem sentimento de medo, culpa e vergonha é o lugar ideal para filhos à droga. Porque se uma mãe tem medo, o que ela tem medo? Ela tem medo dele roubar, dele usar droga, dele se meter em encrenca. Então ela protege. Ele faz coisa errada, ela vai lá e dá um jeitinho, né? Ele fez um crediário, não pagou, ela vai lá e paga para ele não ficar com o nome sujo. Mas ela também tem vergonha. Ela tem vergonha do que seria se as irmãs da igreja descobrissem que o filho dela usava droga. Ela tem vergonha que as pessoas descubram que o marido é alcoólatra e bate nela. E aí ela sente culpa. E todo dependente químico, ele aperta o botãozinho de culpa na mãe. E uma mãe que ama e se sente culpada, ela faz tudo pro filho. E aí ele se afunda cada vez mais. A gente está falando bastante da relação de mãe e filho, mas você trouxe muito bem da relação matrimonial, quando tem a droga no meio dessa relação.
qual seria a sua orientação? O que mudaria? Vejam bem, eu falo para as pessoas que pode existir ex-marido, mas não existe ex-filho, né? A estratégia quando é o filho na droga é uma. Quando a estratégia é o marido na droga, o marido na bebida, a nossa estratégia já é outra. Continua sendo regras e perdas, mas via de regra, a pessoa só abandona o vício do álcool ou da droga quando ela tiver perdas. Então, tirar um marido da bebida ou um marido da droga é a mulher colocar perdas. Se chegar alcoolizado, não entra em casa. Se usar droga, não dormimos na mesma cama. Se me agredir, não lavo a sua roupa, não faço a sua comida. Porque a pessoa que bebe e usa droga, ela só entende que ela está fazendo alguma coisa ruim quando as portas começam a se fechar. E outra coisa, não esconda o problema. O segredo em família favorece o uso de droga. Se teu filho usa droga, conte para tua mãe, para a avó, para a tia, conte para a vizinha. Porque quando você esconde de todo mundo que teu filho usa droga, ele pede dinheiro para a vizinha, ele pede dinheiro para a avó e todo mundo fica dando, acreditando nas histórias dele, porque eles mentem. Então, se o teu marido bebe, você deve contar para os teus pais, você deve contar para os teus parentes. Se teu marido te bateu, você tem que contar para todo mundo. O segredo, que é a tal da vergonha, né? Ou da culpa, ou do medo, acaba alimentando essa doença. Que interessante, né? Como é importante. O que muda quando a família busca apoio? A primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto a família quanto o dependente químico não consegue vencer o problema sozinhos. Ninguém sai da droga sozinho e ninguém vence essa tal de codependência sozinhos. Nós precisamos buscar pessoas ou instituições que tenham uma experiência com isso. Existem muitos grupos de autoajuda no Brasil. Existe o grupo a gente chama de NA, que é Narcóticos Anônimos para o Usuário. Existem grupos do tipo AA, que é Alcoólicos Anônimos, ou Alanon, que é para familiares de usuários de droga. Existe o grupo do Amor Exigente, muito forte no Brasil. E na Filhos da Luz nós temos um grupo chamado Busque Ajuda, onde a gente ensina passo a passo como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. Verdade, exatamente isso que você está me ouvindo. É possível isso? Nós ensinamos como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. Como faz isso, Ronaldo? Comece colocando regras e perdas dentro de casa. Ensine essa mãe a colocar regras. Quer ver um exemplo? Eu falo assim, você quer tirar teu filho da droga? É muito simples. Você pega uma folha, eu sou do tempo da cartolina, né? Pega uma cartolina e põe assim, regras da casa da dona Janaína. Regras no plural. Regra número 1, eu dou um exemplo. Regra número 1, todo o almoço dessa casa será servido todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, do meio-dia a meio-dia e 30. Ponto. Essa é a regra da minha casa. Depois vem a perda. Quem não almoçar dentro desse horário, não almoça depois, porque eu vou trancar a cozinha, o que sobrou de comida eu vou jogar no lixo. Pronto. Comer, fiz o almoço, comeu no horário legal, não comeu, tranco a cozinha e não come. Não tem essa história de ficar abrindo a geladeira. Porque, veja, numa casa que tem usuário de droga, é comum assim, um filho almoça ao meio-dia, o outro às 3 da tarde, o outro às 4. Um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro almoça se deixasse até no banheiro. E aí fica aquela casa bagunçada, com roupa para tudo quanto é canto, comida para tudo quanto é canto, e a coitada da mãe vira uma escrava limpando e cuidando de filho que não cumpre regras, né? Ou então você pode colocar uma outra regra. Olha, quer tirar filho da droga? Eu pergunto para as mães, né? É assim, quantas vezes por semana você lava a roupa? Normalmente ela vai dizer que lava 3 vezes por semana. Eu falo assim, se você for capaz de lavar roupa uma vez só por semana, você tira o filho da droga. Aí ela não vai acreditar. O que tem a ver lavar roupa com tirar filho da droga? Tem a ver tudo.
porque você vai colocar a regra número 2. Então, eu falo assim, dá um exemplo, que horário você lavaria a roupa? Olha, eu vou lavar a roupa, então, se é para lavar uma vez só por semana, vai ser sábado, às 14 horas. Então, você coloca a regra número 2. Toda a roupa suja deverá ser colocada no cesto de roupa suja, que está na lavanderia até sábado, às 14 horas. Ponto. Essa é a regra. Depois vem a perda. Quem não colocar sua roupa nesse local até esse dia e horário, não terá roupa lavada e passada por uma semana, porque eu me recuso a dar facilidades para quem não cumpre as regras da minha casa. Essa é a regra número 2. A regra está colocada, depois vem a perda e vem a frase mágica. Eu me recuso. Ensine uma mãe a dizer, eu me recuso a dar facilidades para você, que ela tira o filho da droga e o marido da bebida. Eu me recuso. Essa é a frase mágica que a gente tem que dizer. Então, perda não é bater, não é xingar, não é trancar. Perda é a mãe cruzar os braços e dizer, eu me recuso. Eu me recuso a limpar o seu quarto, eu me recuso a lavar a sua roupa, eu me recuso a fazer comida. Ou você me trata dentro dessa casa como gente, como mãe, e me respeita, ou você vai ter que lavar a sua própria roupa e fazer a sua própria comida, porque eu me recuso. Ou seja, isso é empoderar a mulher. Na minha opinião, empoderar uma mulher é dizer eu me recuso. Mas por que isso? Porque a droga, ela entra nos lares onde pai e mãe perdeu o poder. Quem manda é o filho. Ela vai no supermercado, ela compra as coisas que o filho quer comer. O filho é o coitadinho. Ela deixa de assistir o canal de televisão para o filho ver o jogo que ele quer. Não, a droga está na nossa casa porque nós, pais e mães, nós perdemos a autoridade dentro. Então, quando você coloca regras e perdas, você está dizendo aqui quem manda sou eu. E se você não me obedecer, eu vou te dar uma perda. E essas 6 regras não tem nada a ver com droga. É para a mãe dizer, aqui quem manda sou eu. E se você achar que as regras são muito duras, sinta-se livre para ir morar em outro lugar, pagando as contas, porque eu não vou te dar um centavo. Então, quer morar na minha casa? Tem que ser sobre minhas regras. Não quer morar na minha casa? Sinta-se livre para morar em outro lugar. Mas se vai morar na minha casa, vai ter que aceitar as minhas regras. Aqui funciona assim. É desse jeito. Nossa, hein? Uau! Uau, senti firmeza, hein? Então, e quanto você vai gastar de dinheiro? Uma folha de cartolina. E por isso que eu coloque regras e perdas que você tira filho da droga. E como que participa desse grupo do Filhos da Luz? O grupo do Filhos da Luz se chama Busque Ajuda. Nós temos 2 grupos, um que funciona na cidade de Barueri, na Secretaria da Família, toda quinta-feira de manhã, e um grupo online, na mesma quinta-feira, às 19 horas. É só as pessoas ligarem para você, Janaína, e você pode passar um telefone, a gente inscreve no grupo. Então, toda noite, às 19 horas, nós estamos ensinando como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. E você que nos ouve aí é convidado. Olha, a Janaína Lima é uma grande defensora da família. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu estou aqui porque eu sei que você acredita muito na família. Que você, por ser mãe, você sente o drama de inúmeras mulheres que estão nos ouvindo e sofrem com o filho na droga ou o marido na bebida. E eu sei que você é a pessoa que luta por essas mulheres, que luta para diminuir esse sofrimento. Olha o que eu vou dizer, dependência química tem solução, problema de bebida tem solução. Fique mais junto da gente que você vai aprender muito mais coisa ainda. Seu Ronaldo é incrível, quanto que a gente está aprendendo aqui. Eu mesmo tenho um irmão na dependência química há 25 anos. E já fui conselheira de drogas do estado de São Paulo. Eu tenho uma alegria de ter sido uma das pessoas que ajudou a fazer o antigo Cratord, que hoje é o Hub São Paulo. Fez a política do recomeço e trazendo esse olhar da família, porque eu sentia muito... Eu vi o meu sofrimento, da minha irmã, da minha mãe, e também meu pai, que tinha problema com o alcoolismo, o distanciamento dele, o quanto isso também tornou o desafio de acolher e de
buscar uma solução para o meu irmão, mas você está me trazendo uma abordagem totalmente nova, um olhar sensível. Eu acho que é muito importante quando a gente constrói uma autoridade com empatia e com amor. E eu acho que é isso que você está trazendo para essas mães. Porque eu fico pensando, nossa, eu gostaria que minha mãe tivesse conhecido, ouvido essa entrevista há 25 anos atrás. Então, Janaína, veja bem, o problema da droga será vencido dentro de casa, com regras e perdas, empoderando essa mulher, esta mãe. E na Filhos da Luz a gente trata a dependência química também sem medicação psiquiátrica, viu? É outra coisa que a gente precisa conversar também com carinho. Eu sou especialista em dependência química, formado para isso. Porém, a estratégia que a gente usa na Filhos da Luz não é a estratégia do especialista. Eu falo, o problema da droga é que no Brasil e no mundo, o problema da droga foi encarado de algumas formas. Primeiro começou com uma abordagem polícia, leis, polícia, cadeia. Deu certo? Não. Depois, após a reforma antimanicomial, nós começamos a ter uma abordagem psiquiátrica da dependência química. Deu certo? Eu ponho minhas dúvidas, porque a quantidade de usuário que está na rua cada dia está maior. Então nós temos uma estratégia vencedora. A droga precisa ser encarada pelo lado da família que sofre, e não pelo dependente químico que usa a droga. Essa mãe que sofre, você aí que tem um filho na droga, você aí que tem um marido que todo fim de semana chega bêbado, o que você quer? Nós temos que ouvir essas mães, o que a família quer. Então, quando você encara a dependência química pelo olhar da família que sofre, a prioridade é proteger a família. A gente não tem leis que protegem a mulher da violência, não tem a Lei Maria da Penha, nós não falamos tanto da violência doméstica. A maior parte da violência doméstica começa com álcool e droga. Se nós não a maior parte da criminalidade nesse país é droga. Se nós não enfrentarmos o problema de álcool e droga pelo olhar da família que sofre, eu não vejo solução. A solução está em empoderar a família, nós vamos vencer lá. Então vamos dar condições para essa família entender como é que a coisa funciona e o que ela pode fazer. Eu falo que eu trato famílias, a gente brinca, famílias 3 Fs. F da letra F de faca, né? Famílias frustradas, falidas e feridas. Se você é uma mãe que já está ferida porque teu filho já mentiu, roubou, tapeou. Se você está frustrada com a vida, que você sonhou ter um casamento maravilhoso e não deu certo. Se você já está falida de tanto dinheiro que você gastou, então vem conversar com a gente, você é nossa companheira, porque é para você que eu estou falando tudo isso. Você cansou de sofrer e tem solução, e a solução está na tua mão. Por isso, Janaína, eu estou aqui porque eu sei que você apoia essa causa. Não, com certeza. Só quem já sofreu com esse desafio dentro de casa consegue entender e ter a dimensão do que é ouvir as suas palavras. Então nós temos soluções, viu, gente? A bondade divina não ia te dar esse grande problema aí se ela não colocasse o meio. Porque esse problema não é um problema, é um desafio. E não é nem um desafio, é uma oportunidade. Veja o meu caso. Eu tinha um filho na droga e no crime que eu considerava um caso perdido. Um dia, no desespero, eu até falei, meu Deus, se o senhor quiser levá-lo embora, tá tudo bem, não vou ficar revoltado. Olha o desespero. Mas Deus não levou meu filho, levou o filho dos outros, o meu não levou. Por quê? Porque ali tinha alguma coisa. Então eu descobri que para tirar o meu filho da droga, eu tinha que ser voluntário nessa causa. Eu não conseguia entrar na mente do meu filho. Aí sabe o que eu aprendi? Eu pus a seguinte estratégia. Enquanto eu não entro na mente e no coração do meu filho, eu ajudo o filho dos outros. Porque enquanto eu estiver ajudando o filho dos outros, alguém lá em cima cuida do meu. E deu certo. Portanto, toda família que foi afetada pelo álcool ou pela droga precisa ser voluntária na causa da dependência química. Pense nisso não como uma maldição, nem como uma tragédia. Pense nisso como um chamado de Deus. Na Bíblia está escrito, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu acho que eu fui um escolhido. Só que eu fui escolhido pela dor, né?
Então, ter um marido na bebida ou um filho na droga é um chamado de Deus para você ser voluntária nessa causa. É assim que eu penso. Nossa, que profundo. A gente ouve muito, né, falar de Deus, de Jesus, do exemplo de Jesus. Muitas pessoas falam, Jesus está voltando e traz todo esse sentimento. Mas eu acredito que se Jesus voltasse hoje e ele escolhesse São Paulo como residência, o lugar que ele escolheria era Cracolândia. Provavelmente, porque a Cracolândia ela tem muita dor, ela tem muito sofrimento. Mas também existe muito sofrimento embaixo dos viadutos, mas existe também muito sofrimento em muita casa de fachada bonita e muito apartamento bem decorado, porque a droga não escolhe classe social. Aliás, a dor não escolhe classe social. Todos nós, em algum momento da vida, a dor vai bater na nossa porta. Então eu tenho que estar preparado dentro da minha fé cristã para encarar tudo isso, né? Jesus, diante da mulher pega em adultério, né? Ele fala, eu não te acuso, vai e não voltes a pecar. Ele reconhece o erro, mas ele viu o quê? O ser humano que está ali. Então nós não podemos ver o dependente químico como sendo uma pessoa que não tem mais jeito. Tem sim, porque eu cuido de 100 pessoas todos os meses. Eles têm solução. Só que a gente tem que entender que nós estamos diante de uma doença. Uma doença que é mais uma doença da alma do que uma doença física. No meu entendimento, é aquela alma que não quer sofrer. Nós não fomos treinados na vida para lidar com a dor. Por exemplo, Janaína, ou você que me ouve, em qual ano da escola você aprendeu, teve alguma aula sobre o medo, sobre o luto, sobre a tristeza? Hoje a nossa sociedade exige que você seja uma mulher de sucesso, um homem famoso, que você tenha 1 milhão de seguidores, que você tenha carro importado, que você tenha programa no YouTube. Mas espera aí, todo mundo vai ser isso? E aquele que não consegue? Isso vai gerando uma dor, uma frustração, um vazio. Então, no fundo, a causa da dependência química é que nós criamos uma sociedade que é capaz de mandar um robô não tripulado a Marte, mas não faz uma pessoa ser feliz. Nossa sociedade não está gerando pessoas felizes. Pelo contrário, pessoas que estão com um vazio dentro do coração. Parece que tem um buraco dentro dela, que a bebida e álcool preenche. É um problema da nossa sociedade. Valores. Então, como é que muda a nossa sociedade? Nossa sociedade precisa dar mais atenção aos valores. Quais são os valores da sua família? E outra palavra importante, propósito de vida. Você já perguntou qual é o seu propósito de vida? Você nasceu nesse mundo para quê? No projeto divino, qual é a tua missão? E principalmente lembrando que um dia a gente vai ter que morrer, qual é o legado que você quer deixar para gerações futuras? É isso que está faltando no nosso planeta. E não é só para o dependente químico, é para a classe política, para a classe empresarial. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o legado que você pretende deixar? Outro dia eu fui conversar com um empresário. Eu falei assim, como é que você quer ser lembrado pelos seus netos? Como o avô grande empresário ou como o avô benfeitor da humanidade? Eu queria ser um benfeitor da humanidade. Então foi, levanta dessa cadeira e vai socorrer a dor do outro. É assim que eu fui, bem direto. É um convite para todos vocês. Que lindo isso, né? Um grande convite da gente servir mais o próximo, né? Eu trago essa fala, né, de Jesus, né, sempre para exemplificar, porque a fé, ela nos liga ao que tem de mais íntimo em nós, seja qualquer que seja. Trouxe Jesus, mas tem pessoas que acreditam no Buda, tem pessoas que acreditam em Ganesha, cada um tem a sua fé e tá tudo bem. O que fica disso é de entender que esse sentimento que te liga ao que tem de mais íntimo, normalmente olha ao que é o invisível, ao que é renegado, ao que ninguém dá importância.
Eu vivi uma situação muito curiosa ontem. Eu estava voltando de um aniversário e aí eu ganhei uma carona. Eu deixo você na sua casa, gente, tudo bem. Aí quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um morador de rua. E aí eu perguntei o nome dele, a gente começou a conversar. E eu falei, quer ficar aqui conversando com a gente? Ele falou, não, eu tenho que trabalhar porque eu aproveito esse horário enquanto os caminhões de lixos não passam para eu recolher latinha para eu fazer um recurso para mim no dia seguinte. Eu falei, então eu não vou te atrapalhar, pode ir trabalhar então, que Deus te abençoe, que dê tudo certo. Ele, poucos minutos depois, voltou. Assim, coisas assim de 1 minuto e meio. Eu tava já me despedindo. Ele me volta com uma bolsa. Falou assim, olha, eu achei no lixo. E eu gostaria de te presentear. Porque hoje Deus me conectou com pessoas maravilhosas. Então eu gostaria de te presentear. Então, aí eu fui ler o significado do nome daquele morador de rua, né? Ele chamava Abner. Parece que é Filhos de Luz. E hoje a gente está aqui conversando com o fundador da Filhos da Luz. Não é uma coisa mágica? E a gente via nitidamente que era um homem bom caráter, sabe, bonito. Você viu o brilho de quem estava querendo voltar a sonhar, acreditar na vida, acreditar nos bons propósitos. E eu fiquei curiosa, porque quando eu cheguei em casa e vi o significado do nome dele, eu lembrei que eu te entrevistaria hoje. Olha que curioso. E você falar de propósito, você falar disso que nos liga, né, a uma razão de uma existência de algo maior, é algo muito profundo. Então conta pra gente uma história, um case que marcou a história da instituição Filhos da Luz. A instituição Filhos da Luz nasceu assim. Eu fui um empresário de muito sucesso. Ganhei muito dinheiro na vida, mas não me deu um lar feliz, nem os filhos maravilhosos que eu sonhei. Eu podia ficar me lamentando, chorando, mas eu entendi que ali também tinha uma missão. Para poder ajudar o meu filho, que era um caso que perdido, eu montei uma comunidade terapêutica. Eu falei, eu vou aprender a tirar filho da droga. Peguei 3 pessoas da rua mesmo, coloquei no imóvel meu, chamei a minha secretária e falei, vamos aprender a tirar pessoas da droga? E ela topou. E com esses 3, nós começamos há 15 anos atrás, num espaço de 18 metros quadrados, dando comida, dando aula, fui chamando os amigos para ser voluntário, um vinha fazer um almoço, outro jantar, um veio dar aula de corte e costura, o outro veio dar aula de português, o outro veio fazer artesanato, e dos 3 passou para 7, dos 7 passou para 10, 20, 30, 40. Nós tínhamos uma unidade de 18 metros. Aquilo foi feito puxadinho daqui, puxadinho dali, aí virou 1.350 metros. Aí quando não tinha mais para onde crescer, porque o terreno acabou, comecei a abrir filial. Aí abriu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Nós temos 8 unidades próprias e filantrópicas para tirar o teu filho da droga e teu marido da droga. E para ir para Filhos da Luz tem que falar a palavra mágica. Palavra mágica. Na verdade é uma frase mágica. Sabe qual que é a frase mágica? Eu quero muito. Pronto. Como é que entra na Filhos da Luz? Tem que dizer a frase eu quero muito. Porque na nossa filosofia, para tirar filho da droga, você tem que fazer a pessoa ficar longe da rua, longe dos amigos, longe da família, longe do dinheiro, longe do celular, mais perto de Deus. Então a Filhos da Luz, ela tem unidades na cidade de Carapicuíba, Barueri,
Santana de Parnaíba, São Roque, Araçoiaba da Serra, e a minha opinião é que nós devíamos ter no mínimo uma unidade em cada cidade desse estado, né? Em cada bairro, porque a dependência química está em todo lugar. Então, se eu perguntasse assim, o que a Filhos da Luz faz? Eu falo assim, nós ofertamos esperança. Sim, tem esperança de tirar seu filho da droga, seu marido da bebida. Existe um caminho, mas a nossa estratégia é aquela que eu falei, regras claras e por escrito, perdas inteligentes e por amor, até ele pedir ajuda para se internar. Dependência química é uma questão de saúde ou uma falha moral? Falha moral nunca. Eu diria que existe um comportamento de saúde, principalmente no alcoolismo. Agora, quando você analisa a coisa pelo lado da família que sofre, então eu falo o seguinte, que o uso de drogas é uma estratégia para eu não sofrer e viver permanentemente anestesiado. A dor é tão grande, a frustração é tão grande, que eu prefiro me anestesiar. Aí eu uso droga e gastei todo o dinheiro, perdi o emprego, aí eu estou tão mal, o que eu faço? Eu uso droga de novo. Eu uso droga para anestesiar toda a porcaria, toda a droga que ela me causou no passado, na minha vida. Então, nós gostamos muito de entender o uso de droga como um comportamento, uma estratégia para aqueles que não têm uma estrutura emocional e espiritual para aceitar as perdas da vida sem se revoltar. Quando a dor bate na tua porta, você tem dois caminhos. Você pode aprender com a dor ou cair na revolta, na fuga. Então eu vou beber para esquecer, eu vou usar droga para esquecer e eu não enfrento o problema e o problema cada dia fica maior. Por isso que eu falo, Janaína, na minha opinião, as políticas públicas têm que começar valorizando o que a família quer. Valorizando a família que sofre. Se nós não tivermos esse olhar, vai ser muito difícil a gente vencer o problema. Eu quero dar algumas estatísticas para vocês. Há 13 anos atrás, quando eu fiz a minha pós-graduação, o número de usuários de droga no Brasil era 2%, só droga, 2%. E eu me lembro que no Canadá era 7%. Hoje no Brasil a gente já está chegando em 4%, e no Canadá está em 14%. Na Europa é 8%. De cada 100 pessoas que moram na Europa, 8 usam drogas. Isso vai atingir a gente tranquilamente em qualquer momento. Quando eu comecei a entrar no mundo da dependência química, há 15 anos atrás, o preço de um pino de cocaína na cidade de Carapicuíba era R$10. Há 15 anos atrás. Hoje, qual é o preço de um pino de cocaína em Carapicuíba? R$10. Vocês conhecem alguma coisa nesse país que ficou 15 anos o mesmo preço? Droga. Há 15 anos atrás, cocaína era R$10, maconha era 5. Hoje você vai em Carapicuíba, onde eu estou, o preço da cocaína é R$10 e o preço de uma trouxinha de maconha é 5. Crack é R$10, tem pedra de 5, pedra de 3. Então a droga ficou mais barata. É a única coisa nesse país que ficou mais barato. Então não tem como você vencer só com medidas de polícia, nem com questões de saúde. É dentro de casa, é na família que a gente vai vencer esse problema. Olha, foi uma aula. Quero muito agradecer, Ronaldo, por você ter aceitado esse convite de compartilhar o seu propósito de vida, a sua missão. Compartilhar a sua história, que é tão linda. Você é um obstinado em ajudar as pessoas. Eu agradeço a Deus pela vida de pessoas como você, porque eu acho que são pessoas como você que torna esse Brasil, esse mundo um lugar melhor para se viver. E eu quero aqui deixar aqui o convite para todo mundo que nos acompanhou, entrar no site, tá? filhosdaluz.com.br. Quero que você fale o telefone da Filhos da Luz. Você disponibilizar todos os contatos, como que as pessoas podem se engajar, enfim. Deixando também nessa oportunidade uma mensagem de esperança para essas mães.
né, sabendo que existe uma instituição que tem um amigo ali pronto para receber e acolher o seu filho, mas sobretudo ajudá-la na melhor estratégia para vencer esse drama social. Exatamente. Olha, é simples. Hoje a gente vive o mundo da internet. Lembra? Todo mundo tem filho e todo mundo quer ter luz. Então você leva Filhos da Luz, você coloca Filhos da Luz, usuário de droga, vai aparecer nosso site, rede social. Mas se você quiser e tiver um pedacinho de papel, liga para mim, eu faço questão de te ouvir. Ó, meu telefone é 11 97155 7215 e faço questão que você venha almoçar comigo. O almoço é grátis e o estacionamento já está incluso, tá bom? Eu vou te explicar no passo a passo. Vamos escrever juntos as regras da tua casa e você vai ver como tanta coisa vai mudar, tá bom? Eu agradeço muito do fundo do coração a oportunidade de você estar aí nos ouvindo e vamos transmitir essa boa informação para outras pessoas. Lembra daquela vizinha que tem filho da droga? Fala que você assistiu no programa da Janaína Lima, um cara que deu uma receita de como tirar filho da droga e marido da bebida, viu? Fala para ela seguir o canal da Janaína que ela vai encontrar a solução que ela está procurando. Obrigado, gente. Nós que agradecemos a sua presença, Ronaldo, agradecemos a você, querido ouvinte, pelo prestígio da sua audiência, por você ter continuado aqui ligadinho com a gente, conectado ao Educação que Transforma, que hoje teve uma edição para lá de especial, sensibilizadora e que mostra que é possível nós vencermos os desafios até mais inimagináveis. Então eu te convido a você continuar ligado aqui na Rádio Guardiã, a rádio que tem compromisso com você, que te deixa por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no estado, no país e ainda te garante boa música. Fica com a gente. Quarta-feira que vem eu te aguardo aqui na Rádio Guardiã no próximo Educação que Transforma. Até mais! No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Itaquá Rodeio Fest 2025. Com vocês. Itaquá Rodeio Fest 2025 traz para o morador da cidade orgulho. O prefeito delegado Boigues para os palcos grandes nomes, não só da música sertaneja, mas o que já virou tradição, o DJ e produtor Alok. Cheguei! A multidão se espreme. Canta hits. E dança com clássicos remixados.
Alok não deixa só leve a pista, mas envolve o público com a adrenalina e as batidas da música eletrônica e eleva para os céus um grande show de drones. Um verdadeiro espetáculo que surpreendeu jovens, famílias, crianças e ainda trouxe de presente a voz do Ziba. Do piano à dance music, Ziba atraiu olhares curiosos. O show só termina quando a festa acabar. Alok em Itaquá, até 2026. Vocês querem mais? Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.